Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos agora dando sequência com a aula 13. Depois que a gente viu porcentagem naquela trilogia, vamos entrar agora com os sistemas lineares 2 por 2. Os sistemas 3 por 3 serão estudados mais à frente, após a aula de matrizes e determinantes. Você que está fazendo parte desse projeto do nosso curso online ao vivo, você pode ter mais informações no WhatsApp aí na descrição do vídeo. Então, tá preparado? Papel e caneta? Bora comigo! Para que possamos entender sistema linear, primeiramente vamos entender o que é uma equação linear. Estou apresentando aí para você, ó, x mais y igual a 3. Isso é uma equação linear. E o que é um sistema linear? É um conjunto de equações lineares. Logicamente, não tem esse acento circunflexo aqui no E. Então, por exemplo, se eu pegar x mais y igual a 3 e x menos y igual a 1, eu tenho um sistema linear composto de duas equações lineares. Observe, eu tenho duas equações e duas incógnitas. É isso que nós chamamos um sistema linear de duas equações e duas incógnitas. Geralmente em matemática é assim, gente. Se você tem duas informações desconhecidas, você precisará de duas equações. Entendeu? 2 por 2. Duas incógnitas, duas coisas desconhecidas, eu preciso de duas equações, tá bom? E os sistemas do tipo 2 por 2, duas equações e duas incógnitas, podem ser resolvidos de três formas diferentes. Ou por adição, ou por substituição, ou por comparação. Vamos mostrar os três exemplos para você? Nesse exemplo 1, eu vou resolver por adição primeiro. É o sistema linear que a gente colocou. Ó. X mais y igual a 3 e x menos y igual a 1. Então eu quero saber quais são os valores de x e y que resolvem esse sistema. Então no primeiro método, você simplesmente soma as equações lineares. Se você somar x mais y igual a 3 com x menos y igual a 1, ó, x mais x dá o quê? 2x. Mais y menos y cortou, deu zero. Então ficou x mais x, 2x, 3 mais 1, 4. O que está multiplicando, já vimos nas aulas iniciais do curso, passa dividindo. 4 por 2, x igual a 2. Achei o x. E agora, Carlos, como é que eu acho o y? Você substitui ou na primeira ou na segunda. Eu escolhi a primeira, poderia ser a segunda. X é 2, ó. 2 mais y igual a 3. Passo 2 para o outro lado, 3 menos 2, y é 1. Vamos comprovar se é verdade? Será que x é 2, Carlos, e o y é 1? Vamos ver. 2 mais 1 é 3 e 2 menos 1 é 1. Abre o sorriso. Legal! E a gente pode resolver o mesmo sistema de um outro jeito, opcional, por substituição. Nesse caso, eu isolo o valor de uma incógnita na equação e jogo na outra. Então, por exemplo, na primeira, vou passar o y para o outro lado. 3 menos y. Vou pegar esse valor de x e substituir na segunda. Ó. No lugar do x, atenção, na hora de substituir uma letra, sempre coloque os parentes. Não esqueça dos seus parentes, eles são importantes na sua vida, né? A vida em família é muito importante. 3 menos y dentro do parênteses. Menos y igual a 1. Aí aqui, ó, menos y com menos y, você não faz menos com menos, viu? Você conserva o sinal e soma y com y é 2y. 3 menos 2y igual a 1. Agora o que é que eu vou fazer? Esse 3 que está somando passa subtraindo. Menos 2y é igual a 1 menos 3. Você tem 1 e tira 3, conserva o sinal do maior que é menos e subtrai. Fica menos 2. Multiplicando por menos 1, 2y igual a 2. Passo 2 dividindo. Y é 1. Olha, eu já confirmei que o y é 1, né? Substituindo novamente na primeira para achar o x, ó. X igual, ó, substituir na realidade nessa daqui, mas poderia ser aqui também, né? Substituir aqui, ó, y é 1, 3 menos 1, x é 2. Viu que é o mesmo sistema resolvido de um outro jeito? E o terceiro método é comparação. Isolo incógnita na primeira, isolo incógnita na segunda, igual. Então vamos lá. Na primeira, isolando x, 3 menos y. Na segunda, isolando x também, 1 mais y. Menos y passa mais y. Como é x e x são iguais, então é só igualar 3 menos y com 1 mais y. Aí o que é que eu faço? O mais y passa para cá, menos y, e o 3 passa para lá, menos 3. Menos y com menos y, menos com menos, de jeito nenhum, gente. Isso é uma soma-subtração. Conserva o sinal e soma, menos 2y. E aqui conserva o sinal do 3 e subtrai.
3 menos 1, menos 2. Multipliquei por menos 1, 2y igual a 2. Passo 2 dividindo, y é 1. Mais uma vez, se y é 1, substituindo aqui na primeira, x é 2. Resolvi o mesmo sistema por adição, ou por substituição, ou por comparação. Eu quero agora mostrar a você 3 questões contextualizadas utilizando esses métodos, tá bom? São exemplos para que a gente possa ir para os nossos 17 exercícios nessa aula. Carlos, essa aula vai ser mais de 1 hora, né? Vai. É uma aula muito interessante. Em um pátio existem 50 veículos, entre carros e motos. Então veja, eu não conheço o número de carros, não conheço o número de motos, mas eu sei que o total deles dá 50. Já viu que tem 2 incógnitas? Isso. Se existem 160 pneus, ele quer saber a quantidade de carros e motos. Gente, como tem 2 coisas desconhecidas, eu preciso de 2 informações, ou seja, 2 equações. Então, bem devagarinho, que é o nosso primeiro exemplo, com as questões contextualizadas. O português vai se transformar em matemática, tá bom? Vamos chamar a quantidade de carros de C e vamos chamar a quantidade de motos de M. Ao invés de chamar x e y, eu vou fazer assim para você ter certeza que C é carro e M é moto. E aí, vamos lá. Qual é a primeira informação que eu tenho? Carros mais motos é igual a 50. Quantidade de veículos é a primeira informação. Está na primeira linha, gente. Existem 50 veículos. Primeira informação, quantidade de veículos. Se eu somar a quantidade de carros com a quantidade de motos, dá 50. E qual é a outra informação? Quantidade de pneus. Agora preste atenção. Um carro, em geral, tem 4 pneus. Não vai botar step não, tá, gente? A gente não vai levar em conta step, não complica não. Um carro, em geral, tem 4 pneus. E a moto tem 2 pneus em geral. Então pensa comigo. Se eu tivesse um carro, quantos pneus eu teria? 4. 4 vezes 1. Se eu tivesse 2 carros, quantos pneus eu teria? Não diga 8 não, viu? Diga 4 vezes 2. Oxe, professor, por que 4 vezes 2? Porque 2 carros, cada um com 4 pneus, é 4 vezes 2. Se eu tivesse 3 carros, 4 vezes 3. 4 pneus vezes 3 carros. Se eu tivesse C carros, 4 vezes C. Entendi. A quantidade de pneus vai depender do número de carros. Se o número de carros é C, a quantidade de pneus desses carros é 4 vezes C, porque cada carro tem 4 pneus. Usando o mesmo raciocínio para a moto. Se eu tivesse uma moto, eu teria 2 pneus. Se eu tivesse 2 motos, eu teria 2 vezes 2. Se eu tivesse 3 motos, 2 vezes 3. Cada moto com 2 pneus. Se eu tivesse 4 motos, 2 vezes 4. E se eu tiver M motos, 2 vezes M. Então, se você somar 4C, que é a quantidade de pneus dos carros, com 2M, que é a quantidade de pneus da moto, dá um total de 160 pneus. Carlos, acho que eu entendi. Carlos, que método você vai escolher nessa primeira? Eu vou escolher a adição, só que tem um detalhe. Eu vou ter que multiplicar a primeira por algum número que elimine ou C de carro ou M de moto. Eu poderia multiplicar por menos 4 para eliminar o carro, mas eu resolvi multiplicar por menos 2 para eliminar as motos. Como assim, professor, eliminar? Multiplica a primeira por menos 2. C vezes menos 2, menos 2C. M vezes menos 2, menos 2M. 50 vezes menos 2, menos 100. E a de baixo, do jeito que veio ao mundo, 4C mais 2M é 160. Se você somar, concorda que menos 2M mata 2M? Perfeito, professor. 4C menos 2C, conserva o sinal do maior e subtrai 2C. Menos 100 mais 160, conserva o sinal do maior, que é mais, e subtrai dá 60. E esse C agora, gente, esse 2 que está de lado, vai passar dividindo 60. Eu tenho 30 carros, gente. Como é que eu acho o número de motos? Se você conhece C, você pode substituir na primeira ou na segunda. Eu escolhi a primeira, fazendo C igual a 30 na primeira, 30 mais M é 50. Passo 30 subtraindo, eu tenho então 20 motos. Resposta da questão, 30 carros e 20 motos. Vamos ver se é verdade. Tem 50 veículos. Se você somar 30 carros com 20 dá 50? Dá. Agora vamos ver se tem 160 pneus. Cada carro tem quantos pneus? 4. 30 vezes 4 dá 120. Cada moto tem quantos pneus? 2. 20 vezes 2
40. 120 com 40, 160. Acertou, parabéns. Mais um exemplo. Em uma festa existem 35 pessoas entre homens e mulheres. Já viu que as incógnitas é a quantidade de homens e a quantidade de mulheres? Eu não sei quantos homens tem, eu não sei quantas mulheres tem, mas a soma deles tem que dar quanto? 35. Preciso de outra informação. E qual é a outra informação? O número de mulheres é 3/4 do. Lembra que do, da é vezes? Vimos isso nas aulas de frações. Então, o número de mulheres é 3/4 do número de homens. Ele quer saber quantos homens existem na festa. Então, vamos chamar de H, quantidade de homens, e M, quantidade de mulheres. Então, tirando os dados, homens mais mulheres tem que dar 35, que é a quantidade de pessoas. E a outra informação, o número de mulheres, a quantidade de mulheres é 3/4 vezes o número de homens. Já viu que essa daqui você vai fazer por substituição, né, gente? Você vai pegar o M na segunda e jogar na primeira. Vem comigo, ó, substituindo o M por 3/4 de H e jogando na primeira. Homem mais 3/4 vezes homens, eu substituí as mulheres por 3/4 de homens, tem que dar 35. Você já aprendeu na aula de frações que você vai tirar o mínimo aqui, que é 4. Subtende que aqui é 1 e aqui é 1. 4 dividido por 1 é 4, vezes H, 4H. 4 dividido por 4 é 1, vezes 3H, 3H. 4 dividido por 1 é 4, vezes 35, 140. Como eu tirei o mínimo do Cabo de São Roque até o Monte de Caboraí, pontos extremos do Brasil na horizontal, posso cortar o 4. Então, 7H, 4H com 3H é 7H igual a 140. Passo 7 dividindo, né, gente? Achei o número de homens, que foi o que ele pediu. Não vou fazer o número de mulheres, mas ficaria fácil ver que o número de mulheres é 15. Porque se tem 35 pessoas e tem 20 homens, o número de mulheres é o que sobra. Você poderia comprovar substituindo na primeira. Carlos, gostei, viu? Atenção agora. Posso dizer a você que essa questão é uma das questões mais interessantes de sistemas lineares. A gente andou comentando questões similares a essa na nossa aula 5 de equação do primeiro grau. Vamos agora usar a estratégia de sistemas lineares. Questão importantíssima, tá? Vou diminuir agora o ritmo. João dispõe de certa quantidade S de salgados. Então, essa é a quantidade total de salgados que ele tem. E de N caixas. N é o número total de caixas que ele tem. Se ele colocar 5 salgados em cada caixa, sobrará uma caixa. Essa é a primeira informação. No entanto, todavia, contudo, entretanto... professor, o senhor tinha dito lá na aula 5 que a gente faz o antes e o depois. Parabéns. Então, desculpem. Se, no entanto, ele colocar 4 salgados em cada caixa, vai sobrar um salgado sem caixa. A pergunta é, quantas caixas e salgados João possui? Então vamos lá, né, gente? Solução da questão. Eu não conheço a quantidade total de salgados. O enunciado já disse que era essa. Também não conheço a quantidade total de caixas. O enunciado disse que era N. Então vamos partir. Primeira informação. Se ele colocar 5 salgados em cada caixa, sobrará uma caixa. Você concordaria que ficaria assim? Eita, professor, voei. Calma. Qual é o total de caixas? N de navio. Sobrará uma caixa. Então ele não vai usar todas as caixas. Ele vai usar uma caixa a menos, N menos 1. E por que você multiplicou por 5? Porque essa é a quantidade de salgados em cada uma das N menos 1 caixas. Então a quantidade de salgados vai ser o número de salgados, que é 5, pela quantidade de caixas que estão sendo usadas por João. Sobrou uma caixa, então uma caixa a menos, N menos 1. Percebeu o detalhe? Fazendo a distributiva, 5 vezes N, 5N, 5 vezes menos 1, menos 5. Encontrei a primeira equação linear, que o número de salgados é 5 vezes o número de caixa, menos 5. Vamos à situação final. Se, no entanto, entretanto, contudo, todavia, ele colocar agora 4 salgados em cada caixa, sobrará um salgado sem caixa.
Percebeu que na situação final ele está usando as n caixas, então vai ter que multiplicar por n. Então por que 4 vezes n? Porque eu vou colocar 4 salgados em todas as caixas, em n caixas. E por que esse mais 1? Porque tem um salgado que não está em caixa nenhuma, mas sobrou. Então a quantidade total de salgados vai ser quantidade de salgados em cada uma das n caixas, mais um salgado que sobrou. Tá aí as duas equações. E agora o que é que eu vou fazer, gente? Comparação. A primeira me diz que o S é 5n menos 5 e a outra me diz que o S é 4n mais 1. Vamos igualar? Bora, igualando, 5n menos 5 é igual a 4n mais 1. Passo o 4n para lá, 5n menos 4n, menos 5 para o outro lado, mais 5. 5n menos 4n é n, 5 mais 1 é 6. Tá aí, gente, 6 caixas. E como é que eu posso achar a quantidade total de salgados? Ou na primeira ou na segunda. Eu escolhi a primeira, poderia ser a segunda. Quantidade de salgados, n é 6. 5 vezes 6, menos 5. 5 vezes 6 é 30. Tá aí, 25 salgados. Então, resposta, João tem 25 salgados e 6 caixas. Vamos ver se é verdade, gente. Se ele colocar 5 salgados em cada caixa, sobrará uma caixa. Então, se eu tenho 25 salgados, eu vou colocar 5 salgados em 5 caixas. Sobrou uma. Agora, se eu colocar 4 salgados em cada uma das 6 caixas, daria 24. Sobrou um salgado, resultando em 25. Gostei, viu, Carlos? Atenção, gente, eu vou ter que adiantar a parte gráfica, tá? Se você ainda não entende função polinomial do primeiro grau, você pode passar essa parte gráfica. Se você quiser analisar graficamente as soluções dos sistemas lineares, fica comigo agora. Vimos no primeiro exemplo esse sistema, né? Lembra? X mais y igual a 3 e x menos y igual a 1. Você lembra que a solução dele foi x igual a 2 e y igual a 1. Então, gente, para quem entende de função polinomial do primeiro grau, a reta que caracteriza x mais y igual a 3 é essa azul aqui. E a reta que caracteriza x menos y igual a 1 é essa outra. Você notou que essas retas se encontram? Anote aí. O encontro das retas no sistema linear 2 por 2 caracteriza a sua solução. Então, gente, x igual a 2 e y igual a 1 é a resposta do sistema, que é o ponto de interseção. Neste caso, nós vamos dizer que o sistema é possível e determinado, adiantando já a aula de sistemas lineares 3x3. Então, toda vida que você encontra uma única solução para um sistema, que é o que acontece basicamente nos 17 exercícios que eu vou fazer, é o chamado sistema possível e determinado. Ou seja, retas se interceptam dando a solução do sistema. Mas, Carlos, você está querendo dizer que nem todo sistema vai ter uma solução única? Não, gente. Pode acontecer do sistema não ter solução. E não é difícil de você compreender por quê. Então, por exemplo, se eu disser a você que x mais y é igual a 3 e ao mesmo tempo x mais y igual a 2, você vai olhar para mim e vai dizer, tá ficando doido, é? Como é que a soma de dois números dá 3 e ao mesmo tempo dá 2? Tá vendo, gente? Nem todo sistema linear 2 por 2 tem solução. Esse é um exemplo. É quando você tem que as letrinhas dão uma coisa e as mesmas letrinhas dão outra coisa. Graficamente, gente, a reta azul não encontra a reta vermelha. Esse sistema é chamado de impossível. Se você tenta resolver do jeito que eu ensinei hoje, ó, eu vou multiplicar a primeira por menos 1. Ficaria menos x menos y igual a menos 3. A de baixo eu continuo. Quando você somar menos x com x dá 0. Menos y mais y dá 0. E menos 3 mais 2 dá menos 1. Me diga uma coisa. 0 igual a menos 1. Ah, professor, entendi. Não tem solução. Pois é, gente. Impossível esse sistema. Nós não vamos analisar nas questões contextualizadas sistemas impossíveis. Isso vai ser dado só lá na frente, depois que você aprender matrizes e determinantes. Então, quando é que o sistema é impossível? Quando as retas são paralelas ou quando ao resolver fica 0 igual a uma coisa diferente de 0. Ele é impossível. E olha o Thanos aí confirmando, impossível. Muito bem, professor. Só que ainda existe um outro tipo de solução. É o sistema que tem
infinitas soluções. O sistema é chamado de possível e indeterminado. Ele tem soluções, mas são infinitas. São indeterminadas. Isso acontece, gente, quando uma reta fica em cima da outra. Realmente, você tem vários pontos em comum. Infinitos pontos. Isso acontece quando uma das equações é múltipla da outra. Observe, x mais y igual a 3, a reta azul. A reta vermelha só fiz multiplicar por 2 a primeira. 2x mais 2y igual a 6. O que é que acontece quando eu tento resolver? Vou multiplicar a primeira por menos 2. Menos 2x menos 2y é menos 6. E olha de baixo, 2x mais 2y igual a 6. Aí olha o que é que acontece, gente. Menos 2x mais 2x dá 0 vezes x. Menos 2y mais 2y, 0 vezes y. Menos 6 mais 6 dá 0. Gente, 0 vezes x mais 0 vezes y dá 0. Qualquer valor que você botar para x e qualquer valor que você botar para y aí dá certo. Por exemplo, se x fosse 3 e y fosse 3, 0 vezes 3 mais 0 vezes 3 dá 0. Ou seja, tem infinitas soluções. Lógico que eu poderia ter dito que 0 é igual a 0. Em matemática, você deve ter visto em algum canto aí nos seus estudos que 0 igual a 0 significa indeterminação. Então, quando é que o sistema é indeterminado? Quando as retas coincidem, ou quando 0 à esquerda é igual a 0 à direita. Infinitas soluções. Tá aí, Carlos? Gostei, viu? Muito interessante essa parte gráfica. Pronto, gente. Agora nós vamos chegar àquela bateria de 17 exercícios. Garanto a você que eu escolhi a dedo esses exercícios. É natural que você tenha no primeiro momento dúvidas. É natural. Sistemas lineares requer muita interpretação, tá bom? Então, algumas questões a gente vai ter que talvez ir mais pausadamente, você pausar o vídeo, entrar em contato comigo no WhatsApp. Tá preparado? Vamos comigo! E a primeira questão, gente, é inédita. É uma criação minha, tá? Questão inédita. Já comecei criando uma questão. Gosto muito dessa questão, tá, gente? A tabela a seguir representa a classificação do grupo 2 de um torneio. Gosta de futebol? Isso é a Libertadores da América, né? Sabe-se que os times jogam entre si em 2 partidas, ida e volta, totalizando 12 jogos. Então, ele já está dando o total de jogos. Se a partida houver um vencedor, são computados um total de 3 pontos para o vencedor e 0 para o perdedor. Então, se tiver um vencedor, gente, o total de pontos envolvidos é 3. Só os 3 pontos para quem ganhou. Mas se terminar empatada, gente, é 1 ponto para cada um. Aí eu só vou computar 2 pontos naquele jogo. Então, se o jogo tiver vencedor, 3 pontos são computados. Se o jogo terminar empatado, 2 pontos são computados, 1 para cada um. Muito bem, Carlos. Determine nessas condições quantas partidas terminaram empatadas. Então, primeiramente, gente, eu tenho que ver a quantidade de pontos que teve naquele grupo. Olha aí, o Palmeiras com 9 pontos, o Tigre com 9 também, o Libertad com 8 e o Sport Cristal com 8. Então, o total de pontos aqui você tem que somar, né? Então, vamos começar. Quais são as incógnitas? Os jogos que tiveram vencedor e os jogos que tiveram empates. Então vamos chamar de X o número de jogos que houveram vencedor e Y o número de jogos que estiverem empatados. Não há outra opção, gente. Ou tem um vencedor na partida ou termina empatado. Qual é o total de pontos, gente? Eu teria que somar, né, gente? 9 com 9, com 8, com 8. Quando eu somar dá 34. Então o nosso sistema vai ser o quê? Total de jogos. Quantos jogos tem no total? 12. Então, o número de jogos com vencedor, que eu chamei de X, com o número de jogos que terminaram empatado, tem que dar 12 jogos. E agora vamos ao detalhe. Para cada jogo que tem vencedor, tem 3 pontos. Se foi apenas um jogo com vencedor, 3 vezes 1. Se foram 2 jogos com vencedor, 3 vezes 2. Se foram 3 jogos com vencedor, 3 vezes 3, porque cada vez que tem um vencedor é 3 pontos. Se foram 4 jogos com vencedor, 3 vezes 4. Se foram X jogos com vencedor, 3 vezes X. Ou seja, 3 pontos para o número de jogos que tiveram vencedor, 3x. E para o empate, cada jogo que termina empatado é 2 pontos. Se tiverem Y jogos que terminarem empatados, o número de pontos é 2 vezes Y. Se eu fizer isso, eu acho 34. Porque, veja, na primeira linha, eu estou fazendo o número de jogos, que é 12. E na segunda linha, eu estou fazendo o total
total de pontos, que vem do número de pontos para X jogos com vencedores, que são 3 pontos para cada vencedor, e número de pontos, que são 2 para cada jogo que terminar empatado. Quando eu somar isso, dá 34. Percebeu, gente, a interpretação que a questão nos traz? Então, é uma questão muito interessante para a gente ver como é que está, no primeiro momento, nossa interpretação. Ainda tem 16 depois dessa. A gente vai ter que analisar questão a questão, tirando dúvidas e discutindo. Eu vou multiplicar a primeira por menos 3. Sabe por quê? Para eliminar o x. Porque a questão quer saber o número de jogos que terminaram empatados. A questão quer o y. Então, se eu multiplicar a primeira por menos 3, eu vou eliminar o x. Ó. Vamos fazer isso? Multipliquei a primeira por menos 3. Menos 3x, menos 3y. 12 vezes menos 3, menos 36. A de baixo eu permaneci como estava e agora eu vou somar, né? Menos 3y mais 2y, conservo o sinal do maior e subtrai menos y. Conservo o sinal do maior aqui e subtrai menos 2. Multiplicando por menos 1, 2 jogos terminaram empatados. É o que ele quer. Você pode encontrar aí o número de jogos que teve vencedor, que vai ser 10. Eu vou deixar você fazer. Letra A. Diz aí o que, é que você achou da questão no chat. Se você está ao vivo, gostou? Está com dúvida? WhatsApp. Gente, questão número 2, outra questão que também envolve interpretação. Bora comigo. Para prevenir a anemia por deficiência de ferro, deve haver um consumo equilibrado de alimentos ricos desse elemento químico. Observe a tabela que apresenta a quantidade de ferro na composição de 100 gramas de alimento. Galera, preste atenção. Essas miligramas de ferro é para cada 100 gramas de alimento. Então, quando eu tiver 100 gramas de espinafre, eu terei 3,6 miligramas. Quando eu tiver 100 gramas de carne bovina, eu terei 2,8 miligramas de ferro. Isso é para porções de 100 gramas, percebeu? Em uma refeição, Pedro consumiu 6 miligramas de ferro ao ingerir apenas espinafre cozido e carne bovina. Então, ele tirou o ferro, tanto do espinafre como da carne bovina. Sabendo que a quantidade de carne bovina ingerida foi o dobro da quantidade de espinafre, conclui-se que a quantidade de carne bovina ingerida foi aproximadamente em gramas. Então, bem devagarinho. Gente, o detalhe é que C eu vou chamar a quantidade de porções de 100 gramas de carne, porque é em porções aquela quantidade de ferro. E é quantidade de porções de 100 gramas de espinafre. Eu chamei de C porque carne começa com C. E é porque espinafre começa com E. O enunciado já me diz claramente que a quantidade de carne consumida, ou a quantidade de porções de carne consumida, é 2 vezes a quantidade de porções de espinafre consumida. E especial atenção para essa outra parte. Galera, respire um pouquinho. O que danado eu estou fazendo aqui? Primeiramente, vamos observar que Pedro consumiu 6 miligramas de ferro. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui, tá? Pedro consumiu 6 miligramas de ferro. Me diga uma coisa, esse ferro veio de onde? Do espinafre e da carne bovina. Então pensa comigo. Para cada 100 gramas de carne bovina, eu tenho 2,8 miligramas de ferro. Então, se eu quiser saber a quantidade de ferro que veio da carne bovina, eu tenho que multiplicar a quantidade de porções de carne pelo que eu tenho de miligramas em cada porção, 2,8C. Então, repetindo, eu pego a quantidade de porções de carne bovina, que é C, e multiplico pela quantidade de ferro nessa quantidade de porções, 2,8C. A mesma coisa eu faço para o espinafre. Se cada 100 gramas de espinafre tem 3,6, para cada porção é 3,6. Se fosse uma porção era 3,6 vezes 1. Se for 2 porções é 3,6 vezes 2. Como eu não sei a quantidade de porções, 3,6 vezes E. Ao somar carne com espinafre, tem que me dar a quantidade total de ferro que ele ingeriu, 6 miligramas. Você percebeu, gente? Como eu não sei a quantidade de porções de carne, eu tenho que multiplicar por 2,8, que é em cada porção.
Como eu não sei a quantidade de porções de espinafre que ele ingeriu, eu tenho que multiplicar por 3,6, que é o que tem de ferro em cada porção. Como são porções, 3,6 é. Tudo isso tem que dar 6. Qual é o melhor jeito de fazer, gente? Se eu substituir C na primeira, na segunda, ó, no lugar de C, que é 2E, vou jogar na segunda. 2,8 vezes 2E mais 3,6 vezes E é igual a 6. 2,8 vezes 2 é 5,6E, mais 3,6 é igual a 6. Somando 5,6 com 3,6, dá 9,2 vezes E é igual a 6. Passa o 9,2 dividindo. Essa é a quantidade de porções de 100 gramas de espinafre. Lá vou eu, pegando a quantidade de espinafre e substituindo agora na primeira, eu vou achar a quantidade de porções de carne. 2 vezes esse valor aqui, na primeira. Ó. 2 vezes 6 é 12. 12 dividido por 9,2 dá aproximadamente 1,3 porções de carne. Mas cuidado, cada porção de carne tem 100 gramas. E eu tenho 1,3 porções. Na realidade é 1,3 porção, né? Escreve no singular quando é 1 aqui. Ajeita aí, é porção aqui. Então dá 1,3 vezes 100, 130 gramas, letra A. Ei, Carlos, entendi, viu? Tem que raciocinar com muito cuidado aí a quantidade de porções de carne e de espinafre. Dá uma respirada aí, né? Vamos para a terceira questão lá da FUVEST. Em uma festa com N pessoas, em um dado instante, 31 mulheres se retiraram e restaram convidados na razão de 2 homens para cada mulher. Um pouco mais tarde, depois que as 30 mulheres saíram, 55 homens também saíram e restaram a seguir convidados na razão de 3 mulheres para cada homem. Ele quer saber o número de pessoas presentes inicialmente na festa. Você já percebeu que as incógnitas aí é o número de homens e o número de mulheres, né? Só que nós temos duas situações. Inicialmente eu tinha uma certa quantidade de homens e uma certa quantidade de mulheres. Primeiramente sai 31 mulheres. A razão ficou 2 homens para cada mulher. Depois saíram 55 homens e ficaram 3 mulheres para cada homem. Ele quer saber lá no início quantas pessoas tinham. Então, para fazer a questão, tem que fazer primeiramente a situação inicial e a situação final. Vamos chamar de X, número de homens, poderia ser H, né? E Y, número de mulheres, poderia ser M. Vamos deixar com X e Y. Então, inicialmente, saíram 31 mulheres. Se o número de mulheres é Y, ao saírem 31 mulheres, vai ficar Y menos 31 mulheres. O número de homens não se modifica, continua sendo X, na situação inicial. A questão disse, gente, que o número de homens ficará o dobro do número de mulheres. Está lá no início. Quando as mulheres saem, o número de homens fica o dobro do número de mulheres. Então eu vou dizer que o número de homens, que é X, que ficaram, é 2 vezes a quantidade de mulheres que ficaram, que é Y menos 31. Então, desenvolvendo aqui, 2 multiplica Y, 2Y, 2 multiplica menos 31, menos 62. Cuidado, viu, gente? A quantidade de homens é o dobro do número de mulheres quando saem 31 mulheres. Por isso que ficou Y menos 31. Então, essa é a primeira equação. Veja, agora eu tenho Y menos 31 mulheres e X homens. O cuidado que você tem que ter agora é que agora quem vai sair são os homens. Eu tinha X homens, lembra que não modificou? Ao saírem 55 homens, ficaram X menos 55. O número de mulheres já tinham saído 31, é Y menos 31, né? E o enunciado diz, então, que será o triplo do número de homens, ou seja, quando saem 55 homens, agora o número de mulheres fica o triplo do número de homens. O enunciado diz que fica a razão de 3 mulheres para cada homem. Então, as mulheres é o triplo do número de homens. Então, o número de mulheres Y menos 31 vai ser o triplo do número de homens que ficaram, que é X menos 55, porque 55 saíram. Se eu desenvolver isso aqui, né, gente, o X menos 55 vezes 3, eu poderia até desenvolver melhor. Só que aí eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar
o x da primeira equação e substituir na segunda. Eu já poderia ter desenvolvido, mas como eu vou substituir o x aqui, ó, talvez fosse melhor fazer isso agora. Ó. Quem é o x? 2y menos 62. Então lá vou eu, né? Substituindo x, 2y menos 62 na segunda. Então y menos 31 é 3 vezes. Aí aqui, ó, 2y menos 62, gente, esse menos aqui conserva e soma 62 com 55. Fica 117. Agora eu vou fazer a distributiva. Ó. Y menos 31 é igual a 3 vezes 2y, 6y. 3 vezes menos 117 menos 351. E o que foi que eu fiz agora? Passei menos 351 para o primeiro membro e o y para o segundo membro. 351 menos 31 é 320. 6y menos y é 5y. Passa o 5 dividindo 320, dá 64. Então, gente, 64 mulheres eu tinha inicialmente. A quantidade de homens, que é o x, é 2 vezes 64, que é o y, menos 62. Ao substituir, 2 vezes 64 é 128, menos 62, 66. Lembre, gente, que y é o número de mulheres inicialmente. X é o número de homens inicialmente. E a questão quer exatamente a soma dos dois. Né? O número inicial de pessoas na festa é a soma dos dois. Se você somar 66 homens com 64 mulheres, 130 pessoas. Portanto, a alternativa D. Carlos, que questão de interpretação, né? Você está vendo que eu estou exigindo um pouquinho de você nessas 3 primeiras, para que você tenha paciência com o assunto. Você tem que revisar os 3 primeiros exemplos e a gente vai navegando para mares mais profundos. Qual é a certeza que você vai ter? Não vai existir questão de sistema 2x2 que você não faça depois dessa aula de hoje, tá bom? Isso eu lhe garanto. Vamos então à questão número 4, que é parecida com aquele exemplo 3. Questão que eu disse a vocês que requer muita atenção. Maria fabrica doces para festas infantis e dispõe de Y doces e X caixa. Então, quem é Y, gente? É a quantidade total de doces que Maria tem. Quem é X? A quantidade total de caixas que Maria tem. Se ela colocar 30 doces em cada caixa, sobrarão 15 doces. Primeira situação, situação inicial. Porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, situação final. Se ela colocar 35 doces em cada caixa, a última caixa ficará com apenas 30 doces. Então, a quantidade de caixas menos 1 vai ficar com 35 doces e a última caixa fica com 30. Eu dei essa paradinha porque tem que ter cuidado. Ele quer saber a razão entre o número total de doces que Maria tem e o número total de caixas que ela tem. E aí está as alternativas, ele quer a divisão entre elas. Então vamos com calma. Vamos chamar de X o número total de caixas. Y, o número total de doces de Maria. Na primeira situação, se ela colocar 30 doces em cada uma das X caixas, sobrarão 15 doces. Na primeira situação, gente, ela está usando todas as caixas, porque sobrou doce. Então, eu vou dizer que a quantidade total de doces vai ser 30 doces em cada uma das X caixas, que ela usou todas, e sobraram 15 doces sem caixas. Então, o número total de doces vai ser 30 doces em cada uma das X caixas, mais os 15 que sobraram. Resolvi a situação inicial, né? Vamos para a situação final. Cuidado agora, gente. Ela vai botar 35 doces em cada caixa. Só que a última caixa não vai ficar com 35, vai ficar só com 30. Então você concorda comigo que ela está colocando 35 doces em X menos 1 caixas? Mas por que X menos 1? Porque a última não ficou com 35. A última ficou só com 30. Então eu vou botar 35 doces em cada uma das X menos 1 caixas, porque a última caixa fica com os 30 doces que sobraram. 30 vezes 1, que dá 30. Desenvolvendo aqui, né? 35x. 35 vezes menos 1 é menos 35 mais 30. Então, y é 35x. Conserva o sinal e subtrai. Y é 35x menos 5. Tem y na situação inicial, y na situação final. É só igualar por comparação.
Passo o menos 5 para lá, passo o 30x para lá. Então, 20 é igual a 5x. Passo o 5 dividindo o 20. 4 caixas é o total de caixas que Maria tem. Quer saber o total de doces? Ou você substitui aqui em 30x mais 15 ou em 35x menos 5, já que é igual, dá o mesmo resultado. Substituindo aqui na primeira, 30x mais 15, o número de caixas é 4. 30 vezes 4, 120 mais 15, 135 doces, que é o Y. Mas o enunciado deseja a razão Y sobre X. Se você dividir 135 doces por 4, 33,75, letra B de bola, que está entre 33 e 35. Tá aí, Carlos? Gostei. Carlos, faz outra dessa, porque eu fico com muita dúvida em questões desse tipo. Atendendo a um pedido seu e vou lá para a região sudeste, lá em São Paulo. Carlinhos possui certa quantidade de bolinhas de gude e algumas latinhas onde guardá-las. Primeira situação, se ele colocar 4 bolinhas em cada lata, vão sobrar 2 bolinhas. Mas, entretanto, todavia, contudo, se ele colocar 5 bolinhas em cada lata, a última ficou com apenas 2 bolinhas. Viu a semelhança com a anterior? Seria bom você pausar o vídeo e tentar fazer, viu, gente? Podemos afirmar que todas as latas ficariam com o mesmo número de bolinhas se ele tivesse. Cuidado, gente. A questão é um pouquinho diferente no seu finalzinho, mas em todo caso você tem que achar o número de bolinhas e o número de latas. Só que esse final a gente tem que pensar. Ele diz assim, podemos afirmar que todas as latas ficariam com o mesmo número de bolinhas se ele tivesse. Vamos deixar para analisar isso no segundo momento. Vamos resolver logo para saber quantas bolinhas ele tem e quantas latas ele tem? Vamos chamar de B, quantidade total de bolinhas, e de L, a quantidade total de latas. Na situação inicial, se ele colocar 4 bolinhas em cada lata, todas as latas serão usadas, porque vai sobrar 2 bolinhas sem latas. Então, você concorda com essa expressão, gente? A quantidade de bolinhas vai ser 4 bolinhas em cada uma das L latas, todas foram usadas, mais as 2 bolinhas que sobraram, dando assim o total de bolinhas, primeira equação. E a situação final, igualzinha, né? A questão da caixa, você já sabe fazer. Quer ver? Ó? Ele não está usando todas as latas, ele está usando L menos 1 latas. Porque na última não ficou com 5 bolinhas, ficou só 2. Ou seja, você concorda com isso aqui, ó? A quantidade total de bolinhas vai ser 5 bolinhas em L menos 1 latas. Professor, mas por que L menos 1? Porque a última lata não ficou com 5, gente. Você usou 1 a menos. Carlos, você acredita que eu entendi agora esse negócio? Eu não tinha entendido não, mas agora eu entendi, estou animado. Então, você vai ter 5 bolinhas em cada uma das L menos 1 latas. E a última lata, aquela última lata, fica só com 2 bolinhas. Então, se você usar a distributiva, 5 vezes L é 5L, 5 vezes menos 1 é menos 5 mais 2. Conserva o sinal e subtrai, a quantidade de bolinhas é 5L menos 3. Fazendo 1 igual a 2, 4L mais 2 é igual a 5L menos 3. Passo o menos 3 para o outro lado, 2 mais 3 é igual a 5L menos 4L. 5 latas. Se eu substituir em 1, 4 vezes 5, né? Posso substituir aqui, né, gente? Ou aqui, daria o mesmo resultado. 4 vezes 5, 20 mais 2, 22 bolinhas. Então, gente, se ele tivesse perguntado quantas bolinhas ele tem, quantas latas ele tem, a resposta seria ou 5 latas ou 22 bolinhas. Só que a questão não pediu isso. Eu estou vendo que o número de latas que ele possui é 5. E o enunciado quer que eu garanta que ele vai completar todas as latas com o mesmo número de bolinhas. Gente, como o número de latas é 5, eu vou concluir que as latas só vão ficar com o mesmo número de bolinhas se o número de bolinhas for um múltiplo de 5. Sim, porque se eu tiver 5 bolinhas, eu boto na lata. Se eu tiver 10 bolinhas, fica 2 em cada lata. Se eu tiver 15 bolinhas, veja que eu tenho 5 latas, tá, gente? Então, se eu tiver 5 bolinhas, eu coloco dentro das latas, ficaria uma bolinha em cada lata. Se eu tivesse 10 bolinhas, eu colocaria dentro das 5 latas, ficaria 2 em cada. Se eu tivesse 15 bolinhas, ficaria 3 em cada. Então, em resumo,
o número de bolinhas tem que ser um múltiplo de 5 para que todas as latas fiquem com o mesmo número de bolinhas. Não é verdade? As opções que eu tenho seriam ou 5 bolinhas, ou 10, ou 15, ou 20, ou 25, os múltiplos de 5. Qualquer um desses resultados, gente, estaria correto se tivesse nas alternativas. Quando você olha para as alternativas, só tem uma alternativa que é múltipla de 5, que é 55. Se outra aqui tivesse um múltiplo de 5, a questão seria anulada. Então, esse é o perigo da interpretação. Olha a pergunta. Podemos afirmar que todas as latas ficariam com o mesmo número de bolinhas se ele tivesse o quê? Um número de bolinhas que eu conseguisse dividir igualmente nas 5 latas. Eu só posso fazer isso se o número de bolinhas for um múltiplo de 5. E a única alternativa que é um múltiplo de 5 é a D de dado. Eita, que interpretação, né, Carlos? Pois é, gente. Interpretação muito interessante dessa questão 5. Vamos agora pegar uma do Enem. Uma pessoa compra semanalmente numa mesma loja sempre a mesma quantidade de um produto, que custa R$10 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, ela leva sempre R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Todavia, contudo, entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informado de que o preço daquele produto aumentou em 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que não vai sobrar nada, porque o dinheiro que ela leva era a quantia exata. Só que só deu para comprar 2 unidades a menos. O preço subiu, ela nem consegue mais comprar o que comprava. Não vai ter nem sobra de dinheiro, né? Ela vai levar para casa 2 unidades a menos sem sobrar nada. Pois é, Carlos. Ele quer saber qual é a quantidade de dinheiro que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra. Interpretação, né? Tem que analisar as duas situações. Então, primeiramente, vamos analisar qual é a quantidade inicial de produtos que ela compra. Vamos chamar de X. O valor disponível é Y. Quanto é que ela tem disponível, né? Y. E a quantidade inicial de produtos que ela comprava, vamos chamar de X. Então, na situação inicial, vamos lá, gente. Você viu o enunciado que ela consegue comprar o X, a quantidade inicial de produtos, e ainda sobra R$6. Só que cada produto custa R$10. Se eu tivesse um produto, era 1 vezes 10. Se eu tivesse 2 produtos, era 2 vezes 10. Se eu tiver X produtos, 10 vezes X. Carlos, por que você multiplicou mesmo X por 10? Porque cada quantidade de produto é R$10. Se um produto é 10, 2 é 2 vezes 10, 3 é 3 vezes 10 e X é X vezes 10. E por que eu somei 6? Porque não é a sobra. Então a quantidade de dinheiro que eu tenho vai ser R$10 para comprar a quantidade total de produtos. X é a quantidade total. Se eu multiplicar 10 pela quantidade de produtos que eu comprei, mais 6 me dá a quantidade total de dinheiro. Se, por exemplo, fossem 3 produtos, ela pagaria R$10 vezes 3 mais 6. Como eu não sei a quantidade de produtos, né? 10 vezes X mais 6. E na situação final, o que é que acontece, gente? O preço do produto não é mais R$10. Sofreu um reajuste de 20%. E ela consegue levar aquela quantidade X de produtos? Ou vai levar 2 unidades a menos? Então, olha o raciocínio. Eu pego 10, multiplico por 120%. Na nossa aula, as aulas 10 a 12 de porcentagem, eu ensinei a vocês que toda vida que tem um aumento, você faz 100 mais o que aumentou. Então, como o reajuste é de 20%, eu pego o preço inicial e multiplico por 120%. E isso vai ter que multiplicar por x menos 2. Por que x menos 2? Porque ela não consegue levar mais x unidades de produtos. Ela leva só x menos 2. E não sobra nada. Lembra? Aqueles R$6 não existem mais. Então, gente, ao multiplicar 10 por 120%, 10 vezes 120 sobre 100 dá 12. Alguns alunos podem pensar assim, professor, eu poderia calcular 20% de 10 e somar com 10 daria 12, né? Sim.
Mas como a gente já aprendeu em porcentagem, toda vida que tem reajuste é 100 mais o que reajustou. Por isso que eu já multipliquei direto. Ou seja, o novo preço do produto é R$ 12. E agora eu não consigo levar mais X produtos. Eu só levo X menos 2. A quantidade de dinheiro é a mesma, viu, gente? Y. Então, 12 multiplica X, desenvolvendo, 12 multiplica menos 2, menos 24. Igualhando agora 1 com 2, 10x mais 6, que é a situação inicial, com 12x menos 24, que é a situação final. Passa menos 24 para lá, 6 mais 24, 10x passa subtraindo. 30 é igual a 2x. Passa o 2 dividindo, 15 unidades é o que eu conseguia comprar inicialmente. Só que ele quer saber quanto de dinheiro ela levava. Se eu substituir na primeira situação, 10x mais 6, substituindo x por 15, dá 156. Mas também poderia substituir na segunda situação, 12x menos 24, que tem que dar o mesmo resultado. Em suma, gente, ela leva R$ 156, letra B de bola. Gostei, viu, Carlos? Enem, né? Pronto, gente. Essa questão é a questão muito perigosa da nossa aula de hoje. Vou ser um pouquinho mais lento nela, tá? Vem lá de Minas Gerais. Para executar uma reforma em uma loja, foram contratados uma quantidade de operários igual a N. O mestre de obras argumentou: para entregar a obra 2 dias antes do prazo, eu precisaria de mais operários. Contudo, entretanto, todavia, se eu dispensasse 2 operários, eu precisaria de 2 dias a mais para terminar a obra. Tem lógica, gente. Se eu quero entregar a obra num prazo menor, eu teria que contratar mais operários. Se eu tivesse uma quantidade de operários menor, eu gastaria mais dias. Você consegue ver lógica nisso tudo? Pois é. Considerando que os operários trabalhem da mesma forma, o número de operários contratados foi. Observe que eu começo com N operários, né? Aí acontece duas situações. Na primeira situação, se eu quiser gastar menos tempo para fazer a obra, eu precisaria de mais operários. E na segunda situação, se eu tiver menos operários, eu precisaria de mais dias. Carlos, está parecido com questões de diretamente e inversamente proporcional. Tá. E é por isso que eu vou usar essa estratégia na resolução. Inicialmente, devemos perceber que as grandezas, número de operários e o tempo que eu vou gastar, vou criar uma incógnita T aí, tá? São inversamente proporcionais. Você já suspeitava disso. Por quê? Porque ao diminuir o número de operários, o tempo para execução aumenta. Então eu vou dizer, gente, que o produto do número de operários pelo tempo dá uma constante. Essa constante poderia ser, digamos, o que eu vou fazer, né? A obra, o serviço. Mas isso não importa. O que importa é o raciocínio. Ao multiplicar o número de operários pelo tempo de serviço, dá uma constante. Característica das grandezas inversamente proporcionais. O que eu estou querendo dizer a você é o seguinte. Toda vida que você multiplicar o número de operários pelo tempo que você gastar, sempre tem que dar a mesma coisa. Esse é o pulo do gato para matar a questão. Tá certo? Então vamos lá. Situação inicial. 3 operários a mais. Inicialmente eu não tinha N de navio. Tendo 3 a mais, vai ser N mais 3. Eu vou gastar 2 dias de serviço a menos. O tempo de serviço não era T, 2 dias a menos é T menos 2. Concorda comigo, né? O novo número de operários é N mais 3, que multiplicando T menos 2 tem que continuar dando a constante, que é NT. NT é a constante. Muito bem, Carlos. Desenvolvendo aqui, N vezes T é NT, N vezes menos 2 é menos 2N, 3 vezes T é 3T, 3 vezes menos 2 é menos 6. Quando você desenvolve isso, gente, você nota que NT corta com NT, ó, NT na esquerda corta com NT, e fica menos 2N mais 3T, o menos 6 passa para o outro lado, que é 6. Tem uma primeira equação. Segunda equação, 2 funcionários a menos, agora vai ser N menos 2. O tempo vai ser 2 dias a mais, porque se atrasou 2 dias, é 2 dias a mais. Então, mais uma vez, N menos 2 que multiplica T mais 2 tem que continuar sendo a constante NT. Desenvolvendo N vezes T, N vezes mais 2, estou fazendo a distributiva, primeiro N multiplicando os dois, né? N vezes T é NT, N multiplica 2, 2N, menos 2 que multiplica T menos 2T,
menos 2, que multiplica 2 menos 4. Cortando NT com NT, 2N menos 2T, passa menos 4 para o outro lado, que é 4. Montei o sistema, né, gente? E aí eu sei fazer. Por adição, somo as duas equações, conservo o sinal do maior e subtraio o da T, 6 mais 4 é 10. 10 dias é o tempo que eu faria a obra. Substituindo na primeira ou na segunda, tanto faz, escolhi a segunda, 2N menos 2 vezes 10 é 4. 2 vezes 10 é 20. Passa para o outro lado positivo. 2N é 24. Então, eu precisaria inicialmente de 12 operários para fazer a obra em 10 dias. É o que ele perguntou, né, gente? Considerando que os operários trabalham da mesma forma, o número de operários contratados lá no início é N. Pare um pouco. Viu? Matemática, gente, tem que ter muito cuidado. Eu usei uma informação de inversamente proporcional para resolver um sistema linear que aparentemente era impossível de resolver. Então, questão para você revisar. Uma coisa é certa, essa questão pode ser a questão decisiva da sua TRI no Enem. Tá aí, cara? Gostei. Uma do Enem. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo, que envolve sinais verde, amarelo e vermelho, a luz amarela permanece acesa por 5 segundos. E o tempo que a luz verde permanece acesa é 2/3 do tempo que a luz vermelha fique acesa. Anote isso. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante X segundos. E o ciclo total envolvendo o tempo da verde, tempo da amarela e tempo da vermelha é Y segundos. Então ele quer saber que relação existe entre X e Y. É uma questão que lembra uma equação linear, né? Então vamos comigo. Seja Y o tempo total do ciclo, que vai ser composto pelas luzes verde, amarela e vermelha. Então vamos chamar o tempo da luz verde de X, o tempo da luz amarela de 5 e o tempo da luz vermelha de X. A informação do enunciado me disse que o tempo da luz verde, que eu chamei de X, é 2/3 do tempo da luz vermelha. E aqui eu fiz um negócio, gente. O 3 que está dividindo multiplicou o X. O 2 que está multiplicando o V passou dividindo. Eu só fiz inverter a fração, porque eu estou invertendo a ordem das letras. Então, o tempo da luz vermelha é 3/2 de X, que é o tempo da luz verde. Então, agora eu tenho o tempo da luz verde X, amarela 5, e a vermelha, que é 3/2 de X. A soma desses três tempos tem que dar Y, que é o tempo total. Ou seja, X mais 5 mais 3/2 de X igual a Y. Tirando o mínimo, que é 2. 2 dividido por 1 é 2 vezes X, 2X. 2 dividido por 1, 2 vezes 5 é 10. 2 dividido por 2 é 1 vezes 3x, 3x. 2 dividido por 1 é 2 vezes y, 2y. Tirei o mínimo do Monte Caburaí ao Cabo de São Roque, ficou lá em cima. 2x mais 10 mais 3x é 2y. Vou somar 2x com 3x é 5x. Passo 2y para o primeiro membro, para que fique igual a zero para satisfazer a alternativa. Questão que não é propriamente de sistema linear, mas envolve interpretação de equações lineares, bem interessante. Chegamos agora a uma questão belíssima. Na realidade, vamos fazer duas questões muito bonitas envolvendo uma geometriazinha básica. Questão número 9, lá de Goiás. Deseja-se pintar duas fileiras de 5 quadrados. Dá uma conferida aí, né, gente? Num muro retangular que tem 5 metros de comprimento, que está deitado, né, gente? Por 2,2 metros de altura que está em pé. Então, todo esse comprimento deitado é 5 metros. E a largura, que eu vou chamar de altura aqui, me dá 2,2 metros. Entendi, cara? Os lados do quadrado serão paralelos às laterais do muro. E as distâncias entre os quadrados e entre cada quadrado e a borda serão todas iguais. Então, entre os quadrados e do quadrado à borda é a mesma distância. Nessa condição, ele quer saber a medida do lado de cada quadrado em metros. Então, para resolver a questão, vamos à interpretação. Seja x a medida do lado do quadrado, seja y a distância entre os quadrados, ou
entre os quadrados e as laterais do muro. Ele disse que essas distâncias eram iguais, então eu vou chamar de y, tá? Então eu criei duas incógnitas. A primeira é a medida do lado do quadrado, que eu chamei de x, e a outra é a distância entre os dois quadrados ou entre o quadrado e a lateral do muro. Eu estou mostrando aqui o y, gente, ó. Entre os dois quadrados, olha o mouse aqui, gente, ó. Entre os dois quadrados é y ou é entre o quadrado e a lateral é y. Então agora como é que eu vou matar a questão, gente? É só observar o seguinte. Olhe quem está deitado, que é o comprimento. Aliás, eu vou começar pela altura, né? Quantos quadrados tem na altura? 2. X mais x. E quantos y eu vou ter? Do primeiro quadrado à borda, entre o primeiro quadrado e o segundo, e entre o segundo quadrado e a borda. Eu tenho que ter 3y. Então, se eu somar 2 quadrados 2x com 3 distâncias 3y, tem que dar 2,2, né? Concorda, gente? De novo, ó. X mais x, 2 quadrados. E 3 distâncias, 3y tem que dar 2,2. Agora vamos pegar os 5 metros deitado. Quantos quadrados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Qual o lado de cada quadrado? X. Então eu tenho 5x. Quantas distâncias eu tenho? Vamos contar comigo. Primeira distância é essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. Está acompanhando com o mouse? De novo, ó. Essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. 6 distâncias y tem que dar 5. Só preciso resolver o sistema, né, gente? Vou multiplicar por menos 2 para achar o x, né? Porque ele não quer o lado do quadrado, que é x. Se eu multiplicar por menos 2, eu vou eliminar o y. Porque se eu multiplicar por menos 2, o que é que acontece na primeira? Fica menos 4x, menos 6y, menos 4,4. Aí vai cortar o y. Aí eu acho que ele quer. Vamos somar 5x menos 4x dá x. 6y mata menos 6y. 5 menos 4,4 já é a resposta, viu, gente? 0,6 metros. Já tem a resposta. Mas, excepcionalmente, eu vou achar o y, tá? Vou substituir na primeira para achar o y. Totalmente opcional. Já achei a resposta 0,6. Mas eu vou achar o y. 2 vezes 0,6, substituindo na primeira, mais 3y é 2,2. 2 vezes 0,6 é 1,2. Mais 3y é 2,2. Passa 1,2 subtraindo. 3y é 1. Então, gente, o valor de y, a distância entre dois quadrados, ou o quadrado e a borda, é 1/3 do metro, a terça parte do metro. Mas, como eu disse, a resposta é o lado do quadrado, 0,6. Carro, gostei, viu? Mais uma questão, gente, parecidíssima com a questão anterior. Já passamos de 1 hora de aula. Que aula puxada, hein, gente? Em uma das paredes de um depósito existem compartimentos de mesmo tamanho para armazenamento de caixa de dimensões frontais A de amor e B de bola. A terceira dimensão da caixa coincide com a profundidade de cada um dos compartimentos, então nem vou levar em conta. Inicialmente, as caixas são arrumadas em cada um deles, como representado na figura 1. Vou mostrar. A fim de aproveitar melhor o espaço, alguém fez uma nova proposta para arrumar as caixas, conforme figura 2. Então, na figura 1, eu tenho que as caixas foram arrumadas com o A deitado e o B em pé. E na arrumação 2, o que estava em pé ele botou deitado, ó, B, e o A que estava deitado ele botou em pé. Então, você observa, gente, que na figura 2 não ficou espaço sobrando, ó, porque na figura 1 sobrou 2 centímetros aqui para cima e 3 centímetros aqui na lateral. Vamos ver se ele fala alguma coisa sobre isso, né? Essa nova proposta possibilitaria o aumento do número de caixas armazenadas de 10 para 12 e, como eu já disse, a eliminação daquelas folgas, né? 2 e 3 centímetros. Aí ele faz a pergunta, será que é possível a nova proposta? Eu vou deixar para analisar as alternativas depois que eu resolver. Para fazer a questão, gente, eu vou pegar lado a lado a figura 1 e a figura 2. O que você tem que ter muito cuidado, gente, é que o que está deitado não muda. Você muda a posição das caixas, mas o comprimento do depósito não muda. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. Isso que está de rosa na figura 1 tem o mesmo comprimento do que está de rosa na figura 2. Ou seja, na figura 1 eu vou escrever 5 caixas, cada uma com A, mais 2, mais 3. Não entendi, professor. Essa distância total aqui, gente,
vai ser 5 caixas de comprimento A mais 5 centímetros de folga. Tem que ser igual a 3 caixas deitada 3B. Então, entenda o raciocínio. Eu monto o sistema comparando figura 1 com figura 2. Esse comprimento total, que são 5 caixas de tamanho A mais 5 centímetros da folga, tem que ser igual a 3B, porque o comprimento do depósito não muda. Usa o mesmo raciocínio para a parte azul agora. Eu tenho 2 caixas em pé, mais uma folga de 2 centímetros. 2 caixas em pé de largura B cada uma, mais os 2 centímetros de folga. Tem que ser igual ao azul da figura 2. 4 larguras de caixa A, porque ela inverteu a posição. A mais A mais A mais A dá 4A. Gente, você está percebendo como você tem que ter cuidado? O que é que não muda? O comprimento do depósito. 5 caixas de tamanho A mais 5 centímetros da folga tem que ser igual a 3 caixas quando você deita ela 3B. No que está em pé agora, 2 caixas de largura B mais a folga, que é 2, tem que ser igual a 4 caixas de largura A. Eu quero ver se eu consigo achar valores de A e B que me permita eliminar as folgas. Ou seja, você tem que achar A e B. Eu vou passar 3B para o primeiro membro, aqui na primeira equação. 5A menos 3B igual, o mais 5 passa menos 5. E na outra eu vou passar o 4A para o primeiro membro, menos 4A mais 2B igual a menos 2. Deixei A embaixo de A e B embaixo de B. Como é que eu resolvo isso aí, gente? Vou multiplicar a primeira por 4 e a segunda por 5. Olha, professor, que danada é isso? Alguns sistemas, gente, você tem que multiplicar tanto a primeira linha como a segunda linha. Um macete para você. Olhe para o primeiro número aqui embaixo. É 4. Multiplica a primeira por 4. Olhe para o primeiro número aqui em cima. É 5. Multiplica a segunda por 5. Quanto aos sinais, você só tem que ver se um vai ficar positivo e um negativo. Vamos ver. Se eu multiplicar o 5 pelo número de baixo, que é 4, e multiplicar de baixo, que é 4, por 5, vai dar 20 menos 20. Quer ver? 5 vezes 4 deu 20. 3 vezes 4, menos 12. Olha o menos aqui. Menos 5 vezes 4, menos 20. E olha de baixo agora. Menos 4 vezes 5, menos 20A. 2 vezes 5, 10B. E menos 2 vezes 5, menos 10. Viu que cortou 20A com menos 20A? Se tivesse dado o mesmo sinal, você trocaria um dos sinais aqui. O objetivo é eliminar. Feito isso, somando, eu consigo eliminar o A, né? Menos 12B mais 10B, conserva o sinal do maior e subtrai, menos 2B. E aqui conserva o sinal e soma. Multiplicando por menos 1 e depois dividindo 30 por 2, achei o valor de B15. Será que com B15 eu consigo achar um valor inteiro de A? Substituindo aqui na primeira, gente, 5A menos 3 vezes, quem é B? 15, igual a menos 5. Então, 5A menos 45 é menos 5, passa menos 45 para o outro lado, né? 5A é menos 5 mais 45, que dá 40. Conserva o sinal e subtrai. Então, A é 8. Então, eu pergunto a você, achei valores inteiros de A e B. Então, agora, deitado, eu tenho 3 caixas de tamanho B, 3 vezes B, B é 15, dá 45. E na altura, 4 caixas de tamanho A, 32. Então, gente, a nova proposta resolve, porque isso me permite um comprimento total deitado, se você quiser chamar de largura, 45 centímetros, e um comprimento total em pé, se você quiser chamar de altura, 32 centímetros. Então, gente, qual é a resposta? É possível? Sim, porque eu achei valores inteiros de A e B. Então, letra E, sim, porque a nova disposição das caixas ficaria acomodada perfeitamente num compartimento de 32 centímetros de altura por 45 centímetros de largura, que é os dois valores que a gente achou aqui. Não é isso? Que questão maravilhosa do Enem, né? Mais uma questão do Enem de Sistema Linear. Gente, que assunto importante, hein? Algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas para se obter arroz e feijão com maiores teores de ferro e zinco e tolerantes à seca. Muito parecida com a questão 2, né? Em média, para cada 100 gramas de arroz cozido, ou seja, para cada porções de 100 gramas de arroz cozido, o teor de ferro é de 1,5 miligramas.
e o de zinco 2 miligramas. E para cada porções de 100 gramas de feijão, é de 7 miligramas o teor de ferro e de 3 miligramas o teor de zinco. Sabe-se que as necessidades diárias dos 2 micronutrientes para uma pessoa adulta é de aproximadamente 12,5 miligramas de ferro e 10 miligramas de zinco. Então veja, gente, o ferro e o zinco vai ter que vir do feijão e do arroz. Considere que uma pessoa adulta deseja satisfazer suas necessidades diárias de ferro e zinco ingerindo apenas arroz e feijão. Suponha que seu organismo absorva completamente todos os micronutrientes oriundos desses alimentos. Na situação descrita, que quantidade a pessoa deveria comer diariamente de arroz e feijão, respectivamente? Seria bom você dar uma pausa e tentar fazer, né? Voltando. Vamos chamar de A quantidade de porções de 100 gramas de arroz. E vamos chamar de F quantidade de porções de 100 gramas de feijão. Seria bom você dar uma pausa agora no vídeo, se você já fez, e talvez voltar para a questão 2 para comparar, né? Então vamos lá então como é que eu vou fazer. De acordo com o enunciado, sabe-se que as necessidades diárias dos 2 micronutrientes para uma pessoa adulta é de 12,25 miligramas de ferro, que vai vir do arroz e feijão, e 10 miligramas de zinco, que também vai vir do arroz e feijão. Tá? Então eu vou montar um sistema. Só que para montar um sistema, retome o que foi dito no enunciado. Tá lá no enunciado e eu coloquei de novo aí na parte superior da tela. Para cada 100 gramas de arroz, o teor de ferro é 1,5 miligramas e o de zinco é 2 miligramas. E para cada 100 gramas de feijão, é de 7 miligramas o teor de ferro e de 3 miligramas o teor de zinco. Então, o que é que eu vou fazer? Na primeira linha, eu vou botar a quantidade de ferro, que vai vir tanto do arroz como do feijão. Então, vamos lá. Por que eu estou colocando 1,5 vezes A? Gente, primeiramente, eu quero vir do arroz. Dos 100 gramas de arroz, eu tenho 1,5 miligramas em cada porção de 100 gramas de arroz. Se eu tiver uma porção de 100 gramas, o ferro vai ser 1,5 vezes 1. Se eu tiver duas porções de arroz de 100 gramas, vai ser 1,5 vezes 2. Se eu tiver A porções de 100 gramas de arroz, eu vou ter 1,5 vezes A. Entendi, cara? E esse 7F vem do ferro. Para o ferro é diferente. É 7 miligramas para cada porção de 100 gramas de feijão. Então, bora. Se eu tiver uma porção de 100 gramas, o ferro vai ser 7 miligramas vezes uma porção de feijão. Se eu tiver duas porções de feijão, 7 vezes 2. Se eu tiver F porções de feijão, 7 vezes F. Tudo isso tem que me dar a quantidade total de ferro, que é 12,25. Vamos pegar o zinco agora. Cada porção de 100 gramas de arroz me dá 2 miligramas de zinco. Então, o zinco que veio do arroz é 2 miligramas para cada porção de arroz. Se for 1, é 2 vezes 1. Se for 2, é 2 vezes 2. Se for 3, é 2 vezes 3. Se for A, 2 vezes A. E o ferro? Aliás, o ferro não, desculpe. E o zinco que veio agora do feijão. 3 miligramas para cada porção de 100 gramas de feijão. Se eu tiver uma porção de 100 gramas de feijão, 3 vezes 1. Se eu tiver duas porções de 100 gramas de feijão, a quantidade de zinco é 3 vezes 2. Se eu tiver F porções de feijão, a quantidade de zinco é 3F. Quando eu somar isso tudo aqui, os miligramas de zinco que veio do arroz e do feijão vai ter que me dar 10. Gente, tem que ter muito cuidado, porque eu vou ter que multiplicar a quantidade de porções pela quantidade de ferro que está no arroz e no feijão. E depois a quantidade de zinco que vai estar no arroz e no feijão. Montou o sistema, tá aí ele. Como é que eu resolvo? Usando a mesma estratégia da questão anterior. Vou multiplicar a primeira pelo número de baixo, que é 2, e a de cima pelo número de cima, que é 1,5. Só que aqui, um deles tem que ser negativo para eliminar.
Então, multipliquei por menos 2 em cima. Fica 1,5 vezes menos 2, menos 3A. 7 vezes menos 2, menos 14. 12,25 vezes menos 2, menos 24,5. E embaixo é por 1,5, né? 3A mais 4,5F. 10 vezes 1,5 é 15. Consigo eliminar o A aqui. Eliminei o A, lá vou eu. Conservo o sinal do maior e subtrai menos 9,5F. F é a quantidade de porções de feijão. Menos 24,5 mais 15, conserva, subtrai menos 9,5. Multipliquei por menos 1, dividiu. Uma porção de feijão. Se eu quiser saber a quantidade de porções de arroz, eu pego F igual a 1 e substituo em 1 ou em 2. Substituindo em 1 agora. 1,5A poderia ser em 2 também, né? Mais 7 vezes 1 é 12,25. Passa 7 vezes 1 subtraindo. 1,5A é igual a 5,25. Dividiu 3,5 porções de 100 gramas de arroz. A questão quer saber as quantidades em gramas de feijão e de arroz. Se eu tenho uma porção de 100 gramas de feijão, cada 100 gramas, cada porção é 100 gramas, 1 vezes 100 gramas eu tenho 100 gramas. Como eu tenho 3,5 porções de arroz, 100 gramas cada uma, 350 gramas. Está aí a alternativa de arroz, pela ordem, de arroz 350 e de feijão 100 gramas. Que questão interessante, né? Gente, a questão 12, ela vai pegar a mesma ideia da questão 11 e vai entrar com um elemento novo. Eu peço que você pause o vídeo, revise as 11 primeiras questões, para que agora, nessas questões finais, você fique bem afinado. É melhor você dar pausa, revisar as 11 para entrar no novo nível do assunto. Pode vir comigo agora? Vamos lá. Questão número 12, vem lá do Rio Grande do Sul. Um piscicultor cria avelinos em um tanque de 2.500 litros. Alevinos, desculpe. Para garantir o desenvolvimento dos peixes, o piscicultor necessita que a salinidade da água do tanque seja de 18 gramas de sal para cada litro. Então, cada litro d'água vai me dar 18 gramas de sal. Nesse tanque foram misturados água salobra, que tem 25,5 gramas de sal por litro, e água doce, que tem uma quantidade de sal menor, que é de apenas 0,5 gramas de sal por litro. Ele quer saber a quantidade em litros de cada tipo de água, salobra e doce, que deve estar presente no tanque. Respirou? Vamos comigo. Vamos chamar de X a quantidade de água salobra, que eu coloquei de rosa aí para você. E vamos chamar de Y a quantidade de água doce, que eu coloquei de azul aí, ambas em litros. O primeiro detalhe interessante. Devemos observar, de acordo com o enunciado, que a concentração final da mistura tem que ser de 18 gramas por litro. E o enunciado da questão me diz que eu tenho 2.500 litros. Então pense comigo, se eu tenho que ter 18 gramas por litro e tenho 2.500 litros, quantos gramas de sal eu vou ter então? 18 vezes 2.500. Porque se você tem em cada litro 18 gramas e tem 2.500 litros, a quantidade de sal total que você vai ter é 45.000 gramas. Não é verdade, gente? Muito bem. X mais Y é a quantidade total de litros. Porque, veja, X é a quantidade de água salobra e Y é a quantidade de água doce. Então, se você somar a quantidade de água salobra com a quantidade de água doce, tem que dar o total de 2.500 litros. Esses 45.000 gramas é agora, gente. Olha o detalhe lá em cima. Na água salobra, eu tenho 25,5 gramas de sal para cada litro. E na água doce, eu tenho meio grama de sal para cada litro. Aí agora vamos ver a interpretação da segunda linha. Na segunda linha, eu vou ter o seguinte. X é a quantidade de água salobra em litros. Se eu multiplicar a
concentração de sal para cada litro, que é 25,5, pela quantidade de litros, eu vou achar os gramas de sal. Eu fiz aqui para você, ó. Se você multiplicar a concentração gramas por litro pela quantidade de litros, vai cortar litro com litro e dar grama. Tudo isso é para lhe explicar o seguinte, gente, ó. Pegando a quantidade de sal na água salobra por litro, que é 25,5, e multiplicando pela quantidade de litros, você vai achar a quantidade de gramas da água salobra. E se você pegar agora a concentração de sal na água doce, 0,5 gramas por litro, e multiplicar pela quantidade de litros da água doce, que é Y, isso tem que dar a quantidade total de sal, que é 45 mil gramas. Ai, Carlos, estou desesperado. Relaxa. 25,5 gramas por litro de água salgada, pela quantidade de litros. Depois, 0,5, que é a quantidade de gramas de sal por litro de água doce, pela quantidade em litros de água doce, vai ter que restar grama. E qual é a quantidade total de gramas? Não é 45 mil? Montei o sistema. Perfeito? Para que eu possa eliminar o y, poderia eliminar o x, mas o y está mais fácil se eu multiplicar a primeira por menos 0,5. Multiplicando por menos 0,5, menos 0,5x menos 0,5y dá menos 1.250. 2.500 vezes menos 0,5. Segunda linha permanece a mesma. Cortando menos 0,5y com mais 0,5y e somando, aqui vai me dar 25x, né? Porque conserva o sinal do maior e subtrai. E aqui, 45.000 menos 1.250 dá 43.750. Ao dividir 43.750 por 25, eu encontro que a quantidade de água salobra é 1.750 litros. Substituindo, por exemplo, na primeira, x mais y é 2.500, 1.750 passa subtraindo 750 litros. Então, terminou, né? A quantidade em litros de água salobra é 1.750 e de água doce é 750. Ei, Carlos, fiquei meio enrolado. Você poderia fazer uma outra muito parecida com essa para eu me tranquilizar? Mais uma na mesma linha de raciocínio. Misturamos 200 miligramas de uma substância A e 300 miligramas de uma substância B, eu obtenho um produto que vai custar R$ 4,00 por miligrama. No primeiro momento, você concorda que o total de miligramas é 500, né? Porque você usou 200 miligramas de uma substância com 300 da outra, então você vai ter que eu tenho 500 miligramas, certo? E o custo dos 500 miligramas é R$ 4,00 por miligrama. Percebeu esse detalhe, a semelhança com o anterior? Porém, entretanto, todavia, se eu misturar agora 300 miligramas da substância A com 200 miligramas da substância B, o valor do produto vai ficar mais barato, vai ser apenas de R$ 3,00 por miligrama. Continua sendo 500 miligramas, porque eu misturei 300 com 200, que continua dando 500. Ele quer saber qual seria o preço do produto por miligrama se eu tivesse usado 250 gramas de cada substância. Vamos lá então, né? Seguindo a mesma linha de raciocínio. Carlos, estou ficando aperreado. Fique não, viu, gente? Sistemas lineares 2x2 é isso mesmo. Você tem que encarar de frente essa montanha aí na sua vida. Não desanime. Insista, persista, que você vai ser o diferencial para essa prova, tá? Então vamos às incógnitas. Eu vou chamar o preço por miligrama da substância A de A e o preço por miligrama da substância B. Observe que eu não tenho esses preços, né? Eu misturei a substância A com a substância B, mas eu não sei quais são os preços de cada uma deles. Não sei. Então vamos lá então. O enunciado me diz assim, ó, misturando-se 200 miligramas de uma substância A com 300 miligramas de uma substância B, obtém-se um produto cujo custo é R$ 4,00 por miligrama. Entretanto, se eu misturasse 300 miligramas da A com 200 miligramas da B, o valor do produto seria R$ 3,00 por miligrama. E note, como eu já disse, que são 500 miligramas nos dois casos. Então vamos montar o sistema. Está preparado? Bora comigo. Lembre,
que ao multiplicar a quantidade do produto pelo preço por miligrama, eu tenho o custo em reais. Então lá vou eu, ó. Vou começar assim, ó. 200 vezes A mais 300 vezes B é 500 vezes 4. Não entendi não. Bora lá. Se você multiplicar 200 miligramas pelo preço por miligrama de A, atenção, a substância A, se eu pegar o preço dela por miligrama, que é A, ó, aqui, ó, A, preço por miligrama. Então eu estou pegando miligrama, acompanha aqui, ó o mouse, devagarinho. Eu estou pegando os 200 miligramas dela, multiplicando pelo preço por miligrama, não é A, preço por miligrama, né? O A vai dar reais. Mais substância B, 300 miligramas, preço dela por miligrama, reais por miligrama, dá real também. A soma dos dois vai me dar, por que 500 vezes 4, cara? Porque a substância é 4 reais por miligrama. Como eu tenho 500 miligramas, o preço total que eu vou ter dessa mistura é 500 vezes 4. 4 reais por miligrama vezes 500 miligramas. Vamos usar o mesmo raciocínio na segunda situação? Se eu misturar agora 300 miligramas, multiplicar pelo preço por miligrama da substância A, mais 200 miligramas pelo preço por miligrama da substância B, vai me dar 500 miligramas a R$3 por miligrama. Montou o sistema. 200A mais 300B é 500 vezes 4. Primeira situação, onde eu pego 200 miligramas da substância A com 300 miligramas da substância B. Com a outra situação, 300 miligramas da substância A com 200 miligramas da substância B. Repito, eu estou multiplicando miligramas por real por miligrama, por isso que dá real aqui. Então ficou 200A mais 300B igual a 2.000, 300A mais 200B igual a 1.500. Vou simplificar dividindo tudo por 100 para ficar mais fácil, né, gente? 2A mais 3B igual a 20 e na de baixo 3A mais 2B igual a 15. Então, ficamos aí com o sistema, que é esse aqui. Aí aqui, gente, a gente vai fazer aquilo que eu já fiz 2 vezes. A primeira linha tem 2. Eu vou multiplicar pelo número de baixo, que é 3. A segunda linha começa por 3. Eu vou multiplicar pela linha de cima, que é 2. Vou trocar o sinal para ficar sinais opostos. Então, se eu multiplicar a primeira linha por 3 e a segunda linha por menos 2, anote isso aí. Fica isso aqui. Vou cortar o A, ó. 6A com menos 6A cortou, 9B com menos 4B conserva e subtrai, dá 5B igual 60 menos 30 dá 30. 5 passa dividindo. Gente, o que é B mesmo, hein? Preço por miligrama. Então a substância B é R$6 por miligrama. Se eu substituir na primeira, 6A mais 9, quem é B, né? 6 igual a 60. Passa 9 vezes 6, que é 54, subtraindo para o outro lado. 60 menos 54 é 6. Achei o preço da substância A, R$1 por miligrama. Tendo os preços por miligrama de B e de A, eu vou agora satisfazer o que ele quer. Ele quer que você pegue 250 miligramas do produto A, que custa R$6 por miligrama, e 250 miligramas do produto B, que custa R$1 por miligrama. Então lá vou eu, 250, R$1 por miligrama, 250, R$6 por miligrama. Quando você faz a conta, dá 1.750. Como ele quer o preço por miligrama, 1.750 por 500 miligramas, 3,50 por miligramas, letra E. Deixa eu respirar, né, Carlos? Deixa eu respirar que o negócio está pegando. Questão 14. Um cliente do Enem, um cliente fez um orçamento com uma cozinheira para comprar 10 centos de quibe e 15 centos de coxinha. E o valor total foi 680. Ao finalizar a encomenda, decidiu aumentar as quantidades de salgados e acabou comprando 20 centos de quibe e 30 centos de coxinha. Com isso, ele conseguiu um desconto de 10% no preço do cento do quibe e 15% no preço do cento das coxinhas. E o valor total da compra ficou agora em 1.182.
de acordo com esses dados, qual foi o valor que o cliente pagou pelo centro da coxinha. Então vamos lá, vamos chamar de Q o preço do centro do quibe, que eu não sei, e de C o preço do centro da coxinha. Na primeira parte da questão, ele disse que ele comprou 10 centos de quibe e 15 centos de coxinha. Então, como o preço do centro do quibe é Q, se eu multiplicar 10 centos de quibe pelo seu preço, dá 10Q. E como o preço do centro da coxinha eu chamei de C, se eu multiplicar 15 centos de coxinha pelo seu preço, quando eu somar tudo, vai dar o valor total 680. Agora, olha o detalhe. Esses preços vão mudar quando ele aumenta a quantidade. Ao aumentar as quantidades, o preço do quibe, que era Q, vai diminuir 10%. E se você já aprendeu na aula de porcentagem, diminuindo 10% fica 90% de quê? 90% do seu preço. 90%, se eu dividir 90 por 100, dá 0,9Q. E a coxinha diminuiu em 15%. Então vai ficar 85% de C, ou seja, 0,85C. Então agora eu vou ter 20 centos de quibe, que aumentou, a um preço de 0,9Q, que diminuiu, e 30 centos de coxinha ao preço de 0,85C, que diminuiu, que teve o desconto. Em outras palavras, 20 que multiplica. Novo preço do centro do quibe, 0,9Q. Novo preço do centro da coxinha, 0,85C. Fazendo as continhas, aqui dá 18Q e aqui dá 25,50C. Tudo isso tem que dar 1.182. Montei um sistema com 1 e 2. Vou dividir por 10 a primeira, então vai ficar Q mais 1,5C igual a 68, e a de baixo, 18Q mais 25,50C igual a 1.182. Eu dividi por 10 a primeira para ficar mais fácil agora. Sabe por quê? Porque se eu multiplicar a primeira por menos 18, eu elimino o Q. Né? Multiplicando a primeira por menos 18, menos 18Q menos 27C, 1,5 vezes menos 18 dá menos 27. 68 vezes menos 18, menos 1.224. E embaixo, 18Q mais 25,50 é a mesma coisa de 25,5, né? Dá 1.182. Eliminando o Q, né? Conserva o sinal do maior e subtrai, menos 1,5C é igual, conserva o sinal do maior e subtrai, menos 42. Multipliquei por menos 1 e depois 1,5 dividiu 42. Esse é o preço do centro da coxinha inicialmente. Se eu substituir agora na primeira, posso achar o preço do centro do quibe, que a primeira que eu usei foi essa aqui, que é mais simples. Poderia ser a de cima, mas eu escolhi essa. Q mais 1,5 vezes. Qual é o preço do centro da coxinha? 28. Então, 1,5 vezes 28 dá 42. Já passei subtraindo. O preço do centro do quibe é 26. O que ele perguntou? Qual foi o valor que o cliente pagou? Cuidado, gente. Ele perguntou depois que obteve o desconto e da coxinha. Então, como eu tinha encontrado que o preço da coxinha era 28, eu não precisava fazer o do quibe, eu fiz só para a gente resgatar a teoria. Ele pergunta quanto ele pagou. Na nova situação, ele pagou com um desconto de 15%, lembra? Então, ele vai pagar 85% do preço do centro inicial. 85% é 0,85. Vezes 28, ele vai pagar pelo centro da coxinha na nova situação, 23,80. Eita, como é que se faz uma questão dessa no Enem em 3 minutos, hein, gente? Por isso que eu digo, é média, né, gente? Antepenúltima questão. EPICAR Escolas Militares. O dono de uma loja de produtos seminovos adquiriu parceladamente 2 eletrodomésticos. Após pagar 2/5 do valor dessa compra, quando ainda devia R$ 600, resolveu revendê-los. Com a venda de um dos eletrodomésticos, ele conseguiu um lucro de 20% sobre o custo, mas a venda do outro eletrodoméstico representou um prejuízo, ou seja, um desconto de 10% sobre o custo. Com o valor total apurado nessa nova situação,
ele pôde liquidar seu débito, né? Eu acho que não tem acento nesse O aí, existente, e ainda lhe sobrou a quantia de R$ 525. A razão entre o preço do custo do eletrodoméstico mais caro e o preço do custo do eletrodoméstico mais barato nessa ordem é... Então vamos lá, gente. Vamos chamar de X o valor do primeiro eletrodoméstico e de Y o valor do segundo eletrodoméstico. Na primeira parte da questão foi dito que ele pagou 2/5 do valor da compra de ambos. E se ele pagou 2/5, quanto é que restou? 3/5. Esses 3/5 é exatamente correspondendo a R$ 600. Então, se eu fizer 3/5 do valor total da compra, vai me dar 600. Você entendeu isso lá no enunciado, né? Quando ele pagou, o que restou é o valor da compra. 3/5 de x mais y é 600. Então, eu vou passar o 5 multiplicando 600 e o 3 dividindo. Então, x mais y é 600 vezes 5 é 3.000 por 3.000. Então, esse é o valor total, x mais y é 1.000. Aí, olhe qual o detalhe. Quando eu vou revender, eu obteve um lucro de 20% sobre o custo do primeiro. Então, quer dizer que eu vou jogar 20% em cima de 100%. Então, ficou aqui 120% de x. E o outro é um prejuízo, um desconto de 10%. Das nossas aulas de porcentagem, isso corresponde a 90% do valor y. Então, tudo isso aqui tem que dar 1.125. Aí, qual é o detalhe? Mas não era 525? É porque o enunciado disse, gente, que ele pagou o que devia e ainda sobrou 525. Não era 600 o que devia? Com mais 525, 1.125. E agora, 1,2x mais 0,9y, né? Eu dividi 120 por 100 e 90 por 100, tem que dar 1.125. Vou montar o sistema com as duas situações. X mais y é 1.000, 1,2x mais 0,9y é 1.125. Se eu multiplicar a primeira por menos 0,9, para eliminar o y, ó, menos 0,9x, menos 0,9y dá menos 900. Somando as duas, 0,3x, porque isso aqui eliminou, conserva o sinal do maior e subtrai. 0,3x é 225. Ao dividir, 750 é o preço do primeiro eletrodoméstico. Substituindo na primeira para achar o preço do segundo. Ó. 750 mais y é 1.000. Passa subtraindo 250. O que a questão pediu? A razão entre o mais caro e o mais barato. Deu 3. Letra C. Vamos agora à nossa penúltima questão lá de São Paulo. O que diz aí a nossa 16, Carlos? Carlos fazia um teste com o computador, em que a cada resposta dada era informado sobre a porcentagem de acertos até então. Ao responder a penúltima questão, sua porcentagem de acertos era de 37,5%. E ao responder a última, aumentou a porcentagem de acertos. Ele quer saber o número de questões dessa prova. Então vamos lá, gente. Para a gente resolver, vamos chamar de T o total geral de questões, que eu não sei quantas são. E vamos chamar de A o total geral de acertos até o fim do teste. Muito bem. Na primeira situação, que a gente tem que levar em conta é o seguinte. Você concorda que ele acertou ao responder a última questão? Sim. Porque eu tinha uma porcentagem de 37,5% e quando eu respondi a última, quer dizer, quando o Carlos respondeu, a porcentagem de acertos aumentou. E por que é que isso é importante, gente? Porque na situação inicial eu vou fazer assim, ó, até a penúltima questão. O número de acertos é A-1. Porque se fosse até a última, ele teria acertado o total de A. Como ele acertou a última, até a penúltima ele acertou uma questão a menos, A-1. E o número de questões respondidas até a penúltima é T-1, porque faltou a última. Ou seja, aquela primeira informação que ele tinha até a penúltima questão 37,5%, A-1, total de acertos até a penúltima, porque A é o total geral de acertos até o final do teste, 1 a menos, é igual a 37,5% do total de testes até a penúltima, que é T-1. Na situação final, eu já terminei o teste. Então, o que é que eu tenho que analisar? Eu acertei A, Carlos acertou A. E o número de questões que ele respondeu é T. Então, quando acertou a última questão, quando respondeu a última questão, o número de acertos total dele foi A, vai ser 40% de T. Então, entenda.
na situação inicial, o Carlos tinha acertado A-1. E esse A-1 é uma porcentagem do total até aquele momento, que era 1 a menos, T-1. Muito bem, Carlos. Então, agora, voltando para a situação em que eu tenho as duas equações, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir. Eu vou substituir A na segunda, na primeira. Vamos fazer isso. Ó. A é 40% de T. Substituindo na primeira, 40% de T menos 1 é 37,5% de T menos 1. 40% eu vou fazer 40% dá 0,4. 37,5% dá 0,375. E lá vou eu. 0,4T menos 1 é igual propriedade distributiva 0,375T menos 0,375 vezes 1. Vou passar o 0,375T para o primeiro membro, menos 1 para o segundo membro. Fica 1, né? Eu coloquei 3 zeros para poder fazer a subtração com o mesmo número de casas decimais. A mesma coisa aqui, né? 0,400 para poder fazer a subtração com 0,375. 0,400T menos 0,375T dá 0,025T, igual a 0,625. Passa o 0,025 dividindo. Ao dividir, encontro 25, que é o total de questões do teste, letra B. E agora vamos à questão desafio da nossa aula, uma aula que vai durar quase 2 horas. Você deve estar me perguntando por que eu não dividi essa aula em 2 partes, porque eu queria que você trabalhasse muito forte sistemas lineares em uma só aula, anotando tudo. Essa questão, gente, é uma questão considerada talvez uma das questões mais difíceis que já caiu no Enem, tratando-se de matemática básica. Eu particularmente não entendo como é que o Enem colocou essa questão, mas é a questão que o cara diz assim, é melhor perder o dedo do que perder o braço. Não vá perder tempo tentando fazer uma questão dessa, a não ser que você já tenha feito as 44 e deixe essa por último, tá bom? Mas vamos fazer, porque afinal de contas, ela já caiu no Enem, para que a gente possa treinar talvez outras habilidades. Última questão. O indicador do CAD único, que é o chamado de CAD único, que compõe o cálculo do Índice de Gestão Descentralizado do Programa Bolsa Família, chamado IGD, Índice de Gestão Descentralizado, é obtido por meio da média aritmética entre a taxa de cobertura qualificada de cadastros, que ele chamou de TC, e a taxa de atualização de cadastros, que ele chamou de TA, onde esse TC é uma razão entre duas coisas que ainda não foram fornecidas, NV por NF. NV é o número de cadastros domiciliares válidos no perfil do CAD único e NF é o número de famílias estimadas como público-alvo. E o TA vai ser a razão entre o NA e o NV. O NA vai ser o número de cadastros domiciliares atualizados no perfil do CAD único. Por enquanto, eu estou apenas lendo as informações que foram dadas, né? Apenas os símbolos. Suponha que o ICAD único de um município específico é 0,6. Porém, dobrando-se o NF, o ICAD único cairá para 0,5. Se a soma do NA com NV é 3.600, qual é o NF? Galera, tem que anotar tudo aí e fazer com muito cuidado. Então vamos ao enunciado. O enunciado me diz que, fazendo a média aritmética entre o TC e o TA, eu tenho o IGD. Vamos primeiramente relembrar o que é IGD. IGD é o Índice Geral dos Cadastros Únicos, né? Ele é a média aritmética entre a taxa de cobertura qualificada, que é o TC, e a taxa de atualização, que é o TA, onde TC é NV sobre NF, TA é NA sobre NV. Então, baseado só por enquanto nessa informação, o IGD sendo a média aritmética deles, eu vou passar o 2 para o outro lado, TC mais TA é 2 IGD. Aí eu vou substituir TC por NV sobre NF e vou substituir TA por NA sobre NV. Isso vai dar 2 IGD. Então, para o IGD 0,6, foi dito no enunciado, isso, eu vou ter que NV sobre NF mais NA sobre NV vai ser 2 vezes o IGD. Para o IGD 0,6, eu teria então 2 vezes 0,6, 1,2. Isso veio daqui, tá, gente?
O detalhe é agora. O que é que acontece se eu dobrar o NF? Está lá no enunciado. Se eu dobrar o NF, ó, isso aqui fica 2NF. O ICAD único, que é o IGD, ele cai para quanto? 0,5. Então, se eu faço 2 vezes o IGD, ó, 2 vezes 0,5 dá 1. Então, eu tenho um sistema. Situação inicial, NV sobre NF mais NA sobre NV é 2 vezes o IGD. Como o IGD era 0,6, ficou 2 vezes 0,6 dá 1,2. Aí o que é que acontece para o IGD diminuir para 0,5? O NF dobrou. Então agora eu vou ter NV sobre 2NF mais NA sobre NV vai ser 2 vezes o IGD, que agora é 0,5, dá 1. Então eu fico com esse sisteminha aí. Aí, gente, o que é que acontece aqui? Opcionalmente, eu poderia somar, mas eu vou subtrair. Você sabe por que eu vou subtrair? Eu posso fazer isso. Para cortar NA com NA sobre NV. Eu poderia multiplicar a primeira por menos 1 e somar, mas eu posso já diretamente subtrair, porque fica mais fácil. Quando eu subtraio, fica NV sobre NF menos NV sobre 2NF, 1,2 menos 1 dá 0,2. Vamos mudar a tela agora. Mudando a tela para cá, eu coloquei quem são NV, NF e NA. Daqui a pouco a gente discute isso. Eu tenho que NV sobre NF menos NV sobre 2NF é 0,2. Eu vou escrever isso aqui como 1 meio de NV/NF. Galera, se eu tenho o inteiro NV sobre NF e tiro a metade do inteiro, vai dar a metade. Você consegue perceber, gente? Que o inteiro menos a metade do inteiro dá a metade. 1 meio de NV sobre NF, né? Qualquer dúvida você tira o mínimo. Mas pensa assim, o inteiro menos a metade dá metade. Isso dá 0,2. Então, NV sobre NF, ó, esse 2 que está aqui multiplica o 0,2, NV sobre NF é 0,4. Aí qual o detalhe? Se eu substituir na primeira equação, o que é que diz a primeira equação? Volta o slide. NV sobre NF mais NA sobre NV é 1,2. Essa é a primeira equação que está na tela anterior. NV sobre NF é 0,4. Então fica 0,4 mais NA sobre NV é igual a 1,2. Passa o 0,4 para o outro lado. 1,2 menos 0,4 é 0,8. Então daqui eu vou isolar o NA. NA é 0,8 NV. Mas está lá no enunciado. NA mais NV é 3.600. Quem é NA, Carlos? Número de cadastros domiciliares atualizados no perfil do CAD único. Quem é NV? Número de cadastros domiciliares válidos no perfil do CAD único. Só que NA é 0,8 NV. 0,8 NV mais NV é 3.600. Vamos desenvolver isso na outra linha. Dá 1,8 NV é 3.600. Isolando o NV, 3.600 por 1,8, NV deu 2.000. Finalmente, lá na expressão 3 que vimos agora há pouco, lembra que ao dividir o número de cadastros válidos pelo número de famílias estimadas como público-alvo dá 0,4. Como o NV é 2.000, 2.000 por NF é 0,4, passa NF para lá, passa o 0,4 dividindo. Então, o número de famílias estimadas como público-alvo do CAD único é 5.000, que é o que ele perguntou, letra C. Meu Deus! Galera, com isso, encerramos nossa aula 13 de sistemas lineares e aulas 14 e 15 múltiplos e divisores, viu? Abração para você.